Olá ciclista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Tiago Torres, sou o criador dos Segredos do Ciclismo e neste vídeo eu vou falar sobre um tema bastante interessante que tem a ver com de que forma é que eu posso ou de que forma é que eu devo organizar a minha semana de treinos para ter melhores resultados nos meus objetivos. Muitas pessoas me perguntam isso, como é que eu devia organizar a semana de treinos, quantos treinos devia ter por semana disto, ou quantos treinos devia ter por semana daquilo. Bom, eu acho que o importante aqui, antes de vocês entenderem o que é que deve ter cada semana de treino, que tipo de treino deve ter, é importante vocês entenderem um conceito que está dentro da periodização do treino e da metodologia do treino, que é o microciclo de treino. Tá? O microciclo de treino é a chave para a maioria das respostas que nós vamos encontrar para resolver os nossos problemas no ciclismo, no caso, no treino do ciclismo. O que é então um microciclo de treino? Basicamente, o microciclo de treino é a conjugação de vários tipos de treino ao longo de uma semana que nos vão permitir atingir um nível de rendimento superior. Ok? Então, basicamente, o microciclo de treino é a conjugação de vários tipos de treino que nos vão fazer subir para um patamar superior. O que é que esse microciclo de treino deve ter? Que tipos de treino ele tem que ter para ser eficiente? Bom, a má notícia é que não existe um microciclo de treino que funciona para toda a gente. Existem princípios no que diz respeito a tipos de microciclos que existem e esses tipos de microciclo vão se adequar aos objetivos de cada pessoa. Então eu vou trazer aqui para este vídeo 3 tipos de microciclos que inclusive eu ensino dentro do curso do Segredos do Ciclismo, entre vários outros, e vocês com esses 3 microciclos de treino já vão ter uma ideia de como é que podem conduzir o vosso treino num espectro mais a médio prazo e longo prazo. Porque muitas pessoas vivem o treino um dia de cada vez, como se fosse um dia de cada vez. Vou treinar hoje, amanhã penso o que é que eu vou fazer. Não é assim. Eu tenho que treinar hoje a pensar o que é que este treino de hoje está aqui a fazer neste microciclo, qual é o objetivo deste microciclo e que microciclo eu vou ter a seguir. Okay? Então, para perceber como as coisas estão interligadas umas com as outras. Normalmente, a forma como nós colocamos os microciclos de treino na nossa periodização do treino tem a ver exatamente com a estratégia global que nós temos para a temporada e da forma como nós queremos conduzir o nosso rendimento em função das competições que nós vamos ter. Então, o primeiro microciclo de treino que eu recomendo vocês anotarem aí num papel, num bloco, enfim, onde vocês quiserem, é o microciclo de carga. Tá? O que é um microciclo de carga? Um microciclo de carga é uma semana de treinos em que os treinos que estão estruturados de uma forma que nos vão permitir criar um estímulo bastante forte para o nosso rendimento subir alguns dias depois. O objetivo do microciclo de carga não é eu chegar ao final do microciclo e estar melhor do que no início do microciclo. Pelo contrário, eu só vou estar melhor mais ou menos a meio do microciclo seguinte. E eu já vou explicar porquê. O microciclo de carga, basicamente, é uma forma de nós interligarmos várias cargas sucessivas ao longo da semana que nos vão permitir criar um estímulo para que o corpo se adapte a um rendimento mais alto. E esse tipo de estímulo, que tipo de estímulo pode ser? Bom, dependendo do nosso objetivo, por exemplo, se eu quero ser um ciclista mais explosivo, faz sentido que esse microciclo de carga tenha força explosiva, faz sentido que esse microciclo de carga tenha potência anaeróbio, faz sentido que esse microciclo de carga tenha, por exemplo, força-resistência também um pouquinho. Então, dependendo daquilo que nós queremos atingir com o nosso rendimento, e eu não sei se vocês viram um dos meus vídeos onde eu falo sobre a clareza, os 4 pilares essenciais do treino do ciclismo, em que o primeiro é a clareza, ou seja, eu saber
o que é que eu quero atingir. Então não adianta eu estar-vos aqui a falar dos microciclos e para que é que eles servem se vocês não sabem o que é que vocês querem atingir. Se vocês andam aqui à Nora, vão continuar à Nora, porque o objetivo, a clareza, é que vos vai dizer o caminho que vocês, a direção que vocês querem tomar. Okay? Então nesse microciclo de carga vocês normalmente começam sempre o microciclo com uma recuperação ativa e depois uma recuperação passiva, tal como eu já falei no vídeo sobre como recuperar mais rápido. Também podem voltar ali alguns aqui no YouTube para reverem esse vídeo. E depois de fazerem essa recuperação, iniciam um processo de carga sucessiva. Esse processo pode ter potência aeróbia, potência anaeróbia, pode ter força explosiva, pode ter pico de potência, pode ter, pode ter capacidade aeróbica, pode ter endurance, então pode ter muitas capacidades físicas que nós vamos trabalhar. O que é que eu recomendo? Eu recomendo que trabalhemos as capacidades de mais longa duração ao final de semana e as capacidades de mais curta duração durante a semana, porque é quando nós temos menos tempo, é quando estamos mais ocupados com o trabalho e então não temos tanto tempo para conseguir fazer isso. Isto é um microciclo de carga, ou seja, nós vamos aplicar estímulos fortes. Nós vamos chegar ao final da semana, ao último treino, e vamos dizer: estou todo morto, só me apetece dormir. Chegar a casa e não consigo fazer mais nada. Então isso é um microciclo de carga. Nós vamos aplicar vários estímulos bastante fortes. Podemos colocar um descanso antes do fim de semana se nós quisermos trabalhar mais para, por exemplo, provas de um dia ou provas mais curtas, e podemos fazer, por exemplo, cargas mais sucessivas sem descanso se queremos trabalhar mais longas distâncias ou se queremos trabalhar mais para uma prova por etapas, por exemplo. Okay? Isto é um microciclo de carga. Depois temos o microciclo de competição. O microciclo de competição é muito parecido com o microciclo de carga, só que tem uma condicionante. Nós não podemos aplicar um estímulo tão forte, porque vamos ter de estar bem fisicamente para a competição que vamos ter à partida. Em princípio será sempre ao final de semana. Então nós vamos aplicar os mesmos princípios do microciclo de carga. Segunda-feira, por exemplo, recuperação ativa, descanso à terça-feira, por exemplo, e depois na quarta e na quinta uma carga menos intensa, um estímulo não tão forte, com menos tempo e com menos séries. Okay? Menos número de séries. E depois, nos últimos 2 dias antes da prova, nós vamos fazer um treino de recuperação. Eu já falei sobre isso logo num dos primeiros vídeos, salvo foi o meu segundo vídeo, que é como treinar para uma competição. Então vocês vão começar a perceber que o microciclo de competição só se aplica quando nós temos uma competição. E nós aplicamos uma carga com um estímulo mais fraco, que não tenha tanto volume de carga, não é? Para que nós possamos recuperar a tempo da prova que nós vamos ter. Então os 2 dias anteriores à competição é um treino muito mais suave. Depois temos o microciclo de recuperação, que é um microciclo em que basicamente temos pouca carga, pouco volume de treino. Esse microciclo, para que é que existe? Existe para quando nós, por exemplo, vimos de um pico de forma. Imagina, eu atingi um pico de forma naquela corrida, acabou aquela prova, que era suposto ser o meu pico de forma, e agora estou completamente morto, não consigo sequer pedalar com grande intensidade, os músculos estão muito presos. Então durante aquela semana vou fazer um microciclo de recuperação. Cargas muito leves, pouco volume, pouca frequência, ou seja, mais dias de descanso nessa semana. Então é um tipo de microciclo diferente. Então o que nós temos que fazer é adequar a nossa estratégia de treino ao longo de várias semanas e perceber: ok, o meu objetivo é X, para este objetivo eu tenho X semanas, então nessas X semanas eu vou colocar um microciclo de carga aqui, outro de carga, um de, por exemplo, de competição, depois um de recuperação, enfim, em função da estratégia que nós queremos atingir, em função das provas que nós temos para competir, não é? Basicamente é isso. Então é importante nós adequarmos o microciclo. Primeiro, no microciclo em si, saber o que é que eu quero trabalhar mais, porque isso é importante, porque se calhar vou deixar de lado algumas capacidades físicas que não me interessam tanto trabalhar e vou focar-me noutras. E ao mesmo tempo que escolhemos o tipo de trabalho que vamos fazer nos microciclos,
fazemos microciclos diferentes de acordo com o momento da temporada em que nós estamos, ok? Então, se vocês quiserem aprender muito mais sobre todos os microciclos, que eu não conseguiria falar tudo num único vídeo, como é óbvio, perceberem melhor sobre as capacidades físicas do treino, perceber melhor como encaixar os microciclos ao longo de toda a temporada, precisarem de saber exatamente o que aplicar em cada tipo de microciclo, etc, etc, etc. Então a melhor solução para vocês é participarem do curso dos Segredos do Ciclismo, ok? Eu vou abrir a próxima turma talvez agora no início do mês de Abril. Ainda não está a data 100% definida, mas será a partir do final de março e início de Abril. Aqui por baixo tem um link para quem está já há algum tempo na dúvida e quer entrar na lista de espera para saber mais pormenores sobre o curso, como funciona. Eu lanço 2 turmas por ano. Então é um curso bastante limitado porque eu tenho que dar seguimento à turma, não é? E tenho que dar algum acompanhamento a essa turma, então preciso de tempo para trabalhar com essas pessoas. Por isso é que só abro 2 turmas por ano. Então basicamente é isso, eu espero que tenha sido útil. Se gostaste deste vídeo, deixa gostei. Se não gostaste deste vídeo, deixa não gostei. O teu feedback é super importante. Aqui alguns neste vídeo tem um botão que diz inscrever. Inscreve-te no canal para receberes mais vídeos no YouTube. Sempre que voltares aqui no YouTube terás acesso a quais vídeos novos estão neste canal. E se tu queres fazer parte da lista VIP, também podes te inscrever ou na lista de espera do curso que está aqui por baixo, ou então entra direto no blog do Segredos do Ciclismo e inscreve-te para receberes todos os meus conteúdos por e-mail, conteúdos esses que eu não partilho com mais ninguém em nenhum outro lugar a não ser por e-mail, ok? Um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!